No caso trabalhista é isso, nós temos excrescências terríveis. O custo de contratação e de demissão no Brasil é assustador. Tá? Mas, quer dizer, para mexer nisso, alguém vai ter que perder algum tipo de direito. E nessa hora, cada um segura do jeito que pode aquilo que tem. Eu converso agora com o professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP. Professor, quais são os fatores de risco para a recuperação da nossa economia? Bom, inegavelmente o principal fator de risco atualmente é a instabilidade política. A instabilidade política tira aquilo que o investidor, e a volta do investimento é fundamental para consolidar a recuperação, o investidor ele quer sentir estabilidade. Ele está sentindo alguma estabilidade no plano econômico, coisa que antigamente nós não tínhamos, mas ele não percebe isso no plano político. Então, a hora que a gente conseguir juntar as duas coisas, provavelmente a coisa vai andar bem melhor. Questão de alimentação, escândalos, como é que o senhor vê isso? Não, eu coloquei o principal, claro, mas a crise política ela decorre também desse passado repleto de desmandos, corrupção, quer dizer, que acaba sendo sintetizada pela Operação Lava Jato, pelas delações premiadas, pela possibilidade de novas punições e até, eventualmente, de uma cassação da chapa completa. Então, aí já chega no campo do imponderável, mas eu estou chamando isso de crise política. O segundo fator, estou chamando de instabilidade política, o segundo fator é o inesperado, como aconteceu essa semana com a questão da carne. Tá? Por quê? Porque isso leva a uma dispersão total de forças, de interesses, de energias, quando o país inteiro devia estar concentrando suas forças nessa recuperação, que já começou, mas ainda é muito incipiente, de repente é obrigado a passar uma semana inteira desviando todos os recursos, toda a energia, o presidente gastando tempo, o ministro gastando tempo, a assessoria de comunicação quase que empenhada integralmente em tentar reverter a imagem que foi, enfim, manchada por causa da questão da carne no Brasil. Dá para controlar totalmente isso? Não dá, mas quando você tem uma estabilidade maior, o efeito do imponderável, da incerteza, torna-se muito menor. Professor, o senhor acredita que gasta-se muita energia também na disputa por poder? Pessoas que pertencem a instituições diferentes, em vez de terem um objetivo comum, que é a recuperação da economia brasileira? Acredito que sim, mas isso acho que faz parte do jogo, né? O Brasil ainda não tem, ele ainda não consolidou a sua democracia numa situação tal como a gente vê em outros países. Então isso ainda faz parte do jogo. Nós temos um sistema político que precisa passar por uma reforma. Por quê? Porque nós temos 30 e X partidos, acho que são 27 registrados, algumas tentativas de entrada. Isso cria uma situação de tal pulverização política que é inconcebível numa democracia estável. Então, estamos entrando naquele problema que é as reformas. Desde que eu nasci que eu ouço falar que o Brasil precisa passar por uma reforma tributária, por uma reforma política, por uma reforma trabalhista, por uma reforma da Previdência e tudo bem, ninguém encaminhava essas coisas, porque elas são polêmicas. Nesse ponto eu reconheço que o presidente Temer tem tido a coragem de encaminhar temas que os outros falavam que precisava, mas empurravam com a barriga para o próximo. Ele conseguiu passar a reforma do ensino médio, e é dificílimo porque você mexe com o corporativismo dos professores, isso não é fácil. Ele conseguiu passar a PEC do teto, tá? Foi fundamental, porque se aquilo lá não passasse, o governo mantendo as mesmas despesas primárias, a situação ficaria insustentável num curtíssimo prazo, e agora ele está tentando passar a reforma da Previdência. Mas tem que vir no bojo a reforma trabalhista e a reforma política. Para mim, a mais difícil de todas vai ser a política. Quais são as consequências caso a reforma da Previdência não passe? É um suicídio com tempo marcado, né? Nós estamos dando um tiro no pé. Veja bem, nós não estamos, quer dizer, a proposta que o governo encaminhou está longe de ser uma proposta de uma reforma radical. Nós não estamos mudando o modelo de previdência. Explicando bem, claro que você tem situações híbridas, mas você tem fundamentalmente um modelo de previdência, que é o que
vigora no Brasil, que é o chamado regime de distribuição ou de repartição. No outro extremo, você tem o regime de capitalização. Muito bem. O governo não está propondo a saída do regime de repartição para o regime de capitalização. Como é que funciona o regime de repartição? Os trabalhadores da ativa contribuem para um caixa único que sustenta todos os trabalhadores inativos. Quando começou esse sistema no Brasil, lá atrás, era a ordem de 16 trabalhadores na ativa para sustentar cada inativo. Hoje essa relação é de menos de 2 para 1. E com a transição demográfica ela vai se tornar pau a pau até negativa. Tá? Ou seja, não dá. Matematicamente é claro que isso não fecha, essa conta não fecha. Então o que o governo está tentando fazer é mudar um pouco a faixa etária mínima para aposentadoria. Por quê? Porque a população hoje vive muito mais do que vivia antigamente. Qual o efeito disso sobre as pessoas? Cada um vai ser apanhado de uma forma. Vai ter que trabalhar por mais tempo para conseguir se aposentar em condições razoáveis. É ruim? Claro que ninguém gosta disso. Mas a alternativa, não fazer nada, é muito pior. Acho que tem um grande problema. A comunicação está ruim. As pessoas não estão entendendo ainda o que está propondo. Só para explicar qual seria a alternativa. O regime de capitalização não é um regime solidário, onde todos contribuem para todos, ainda que com valores não proporcionais. No regime de capitalização, cada um contribui durante a sua vida ativa e forma um pecúlio que ele vai usufruir depois na aposentadoria. É muito complicado pensar num regime desse tipo para um país que ainda tem as desigualdades de renda que o Brasil tem. Tanto é verdade que o Chile, que tentou uma reforma radical, voltou atrás. Hoje o Chile tem um regime híbrido. Nem isso o Brasil está tentando. O Brasil não está propondo um regime de capitalização por enquanto. Quem quiser fazer uma capitalização vai fazer na previdência privada. Uma capitalização à parte, um investimento para o seu futuro à parte. Então, claro que o Brasil precisa fazer. Mas como não está bem explicado, tem muita gente saindo à rua questionando porque acha que vai perder direitos adquiridos. Eles não estão percebendo que não só eles não vão perder os direitos adquiridos, mas nem sequer aqueles que são adquiridos eles vão poder ser atendidos daqui para frente porque o governo não vai ter recursos para isso. Muito bem. Grande problema disso. Você não está mexendo naquilo que provoca o maior rombo da Previdência, que são as aposentadorias especiais. Por quê? Porque são os mais poderosos que controlam o sistema. Então, quem são? São os parlamentares, são os militares, são os servidores públicos. Eu não estou questionando se é justo ou não eles terem tido ao longo do tempo alguma coisa. Chegou um momento que não dá para manter a coisa do jeito que estava. Então cada um vai ter que ceder um pouquinho. E esses grupos mais poderosos estão exercendo a sua força para não mexer nessa parte. Isso que eu ia perguntar para o senhor, essas isenções, isso não reduz a credibilidade do governo? Terrível, é um grande problema, né? Mas é o que eu falo, eu sei como é que as coisas funcionam, porque são os falsos consensos, Luciane. Antes de você ter o lançamento, a tentativa da reforma tributária, da reforma previdenciária, se você fizesse uma pergunta para um público em geral, você acha que tem que ter uma reforma previdenciária? Quase todo mundo ia dizer que sim. Mas nessa hora o cara está pensando, não está muito bom. Mas quando vê que ele também pode perder alguma coisinha, muda completamente. Reforma tributária é a mesma coisa. Não tem um brasileiro que acha que o sistema tributário é bom. Então você tem 100% de pessoas a favor da reforma tributária? Tem. Mas quando você avança o passo seguinte, que reforma tributária nós vamos fazer? A União quer arrecadar mais, o Estado quer ficar com uma parte maior do bolo, o município quer uma parte maior do bolo, o exportador quer um tipo de reforma, o importador quer outro tipo de reforma, o capitalista, o dono da empresa quer o trabalhador quer outra, ou seja, o aparente consenso desaparece. Então, por isso que essas reformas são difíceis. Nesse sentido, até agora o governo tem conseguido boas vitórias, né? Eles passaram com tranquilidade a reforma do ensino médio, passaram com tranquilidade a reforma da PEC do teto e agora eles vão ser submetidos a uma prova complicada que é a reforma da Previdência. Enquanto eles forem passando, isso vai dando força para a recuperação econômica. Porque o investidor vai percebendo que o governo está conseguindo avançar, são medidas que, de certa forma, são consideradas necessárias
e isso aumenta o quê? O grau de confiança na economia. Os indicadores de confiança, quase todos mostram que assim que teve o impeachment eles subiram, aí quando perceberam que as mudanças não vieram de imediato eles recuaram e voltaram agora a apontar para cima com as primeiras vitórias do governo. É um jogo um dia depois do outro, não é fácil não. Professor, uma revisão da legislação trabalhista também pode ser determinante para a nossa recuperação? Sem dúvida. Agora, vai falar isso para os sindicatos. Tá? Quer dizer, eu acho que nós temos excrescências absurdas. Tá? Até na parte jurídica, quer dizer, uma das coisas que o governo está tentando fazer, que eu acho que é tardio, tá? É acabar com o foro privilegiado. Tá? Não tem sentido foro privilegiado no sistema democrático, onde teoricamente todos são iguais perante a lei. Mas quem tem o foro privilegiado não quer perder. Pelo contrário, você estava falando da disputa de poder. Tem muita gente que vai para lá pensando exatamente nessas coisas. Que privilégios eu vou ter que eu não tenho não estando no governo? Ou numa situação que me permita alguma coisa dessa natureza. No caso trabalhista é isso, nós temos excrescências terríveis. O custo de contratação e de demissão no Brasil é assustador. Tá? Mas, quer dizer, para mexer nisso, alguém vai ter que perder algum tipo de direito. E nessa hora, cada um segura do jeito que pode aquilo que tem. Professor, assim como a gente está atento ao que acontece aqui, o investidor estrangeiro acompanha essas questões ou não? Ele está afim do risco e da possibilidade de ganhos. Há investidores com intenção de aplicações de longo prazo e atentos a essas questões? Ah, não tem dúvida. Hoje em dia, muito mais do que antes. Né? Claro que você tem estratégias de investimento diferentes. Você tem grupos que estão olhando lá para frente e que mexeram um pouco no seu portfólio de investimento, mas tem muita gente que está esperando, que está adiando decisões porque não sentiu ainda firmeza em função dessa instabilidade hoje mais no plano político do que no plano econômico. Isso que eu digo, eles acreditam que essas reformas que estão sendo tentadas pelo governo estão na direção correta. E desde que elas vão avançando, o investimento deve aumentar, mas ninguém vai colocar enquanto não sentir que tem uma segurança mínima para isso daí. Professor Machado, muito obrigada por mais esta participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.